Glória a Deus. Coloque aí, por favor, a palavra de hoje, PowerPoint, vamos acompanhar aqui juntos. Então mande uma mensagem para o irmão que não veio. Mande hoje uma mensagem carinhosa. Fala para ele, semana que vem você vai estar aqui comigo servindo ao Senhor. Faça isso. Lembre de alguém que já tem um tempo que não vem e mande uma mensagem para ele ou para ela. Os homens mandam para os homens, as mulheres mandam para as mulheres. Aleluia. Fala, você é uma bênção na minha vida. Estou sentindo muito a sua falta aqui. Você é importante para nós e volta para a sua casa. Glória a Deus. Está indo, né? Olha também para o nosso computador. Está precisando de um computador novo. Windows novo. Aleluia. Êxodo capítulo 6, versículo 10 e 11. Enquanto a palavra está aqui, deixa eu só explicar a história para você entender aqui. O livro de Êxodo significa saída. Aleluia. Amém? O povo estava saindo da escravidão, saindo do Egito que representa o mundo. Você sabe da história. Tudo começa, nós vemos ali com Jacó, teve seus 12 filhos. José, ele teve um sonho. Ele falou desse sonho para os seus irmãos, para o seu pai, que ele governaria sobre os seus irmãos e sobre o seu pai. Os seus irmãos ficaram indignados com eles, bravos com eles, porque ele não teve sabedoria e contou esse sonho. E quis matá-lo, mas não teve coragem, jogou ele no buraco, tirou ele do buraco, vendeu para o povo, foi vendido para a família de Potifar. Chegou lá, ele foi injustamente incriminado de querer ficar com a esposa de Potifar. Ele então foi preso. Mas aonde José chegava, ele era abençoado. Ele teve a chave da cadeia e era governante da cadeia. Teve um copeiro, né, e um padeiro lá de Faraó. Ele interpretou os sonhos. Um morreu, o outro voltou para o Egito e esqueceu de José. Até o tempo que Faraó teve um sonho. E aí o copeiro lembrou desse sonho e falou, tem um homem lá na cadeia que interpretou os sonhos o meu e do meu companheiro, mas um morreu e o meu também se cumpriu porque eu estou aqui hoje. Mandou trazer José, ele fez a barba, trocou de roupa, imediatamente se apareceu diante de Faraó, foi colocado como braço direito, e durante 7 anos ele poupou cereais, poupou tudo ali no reservatório, armazenou lá no Egito. Depois veio 7 anos de fome, não é assim? Ele começou então a vender os cereais, acabou o dinheiro, vendia os gados, acabou o gado, vendia a sua terra, acabou a terra, eles viraram escravos. E aí tiveram que plantar e colher, e 1/5 era para Faraó. Até que Faraó, que conhecia José, conhecia aquele povo, morreu, veio um outro, depois um outro. Quando viu, já eram milhares de pessoas no Egito, resolveu escravizá-los. E eles ficaram 430 anos sendo escravos lá no Egito. 430 anos escravos. Olha que coisa triste. Mas aí Deus escolheu um homem chamado Moisés. A palavra Moisés, Moisés, tirado da água. Aleluia. Na verdade, o cesto dele não estava dentro da água, estava à margem do rio. E aí ele foi criado pela filha de Faraó durante o tempo. Matou um egípcio, teve que fugir para o seu sogro. Depois Deus chamou ali na sarça ardente, que não se consumia, e ele foi com 2 milagres, jogar o cajado, transformar numa serpente, colocar a mão no peito e ficar branca como a lepra, mais branca. E esses eram os milagres que ele tinha. E aí, queridos, olha que poderoso. Então começou as pragas. Faraó não queria libertar o povo e veio as 10 pragas, as 9 pragas e a 10ª, que era a morte dos primogênitos.
Então houve uma negociação entre Moisés e entre Faraó. A negociação para libertar o povo da escravidão. Então o Faraó representa o diabo. O Egito representa o... Quem fez consolidação vai lembrar disso. O mundo. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 6, versículo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. E houve então agora uma negociação. Presta bem atenção. Não negocie com o inimigo. Não aceite as suas propostas. O diabo ele quer fazer pelo menos 4 propostas para você. Quantas propostas? 4. Não aceite nenhuma delas. 4 propostas para a sua família. Não negocie. Havia um homem, ele possuía uma casa, ele passou necessidade. E aí, ele resolveu vender a sua casa. Me acompanha aí, pode passar por favor. Ele resolveu vender a sua casa. Chegou um comprador interessado, perguntou quanto que custa. Ele disse tanto, bem abaixo do valor que a casa custava. O comprador ficou animado, falou: eu vou comprar a sua casa. E aí o vendedor disse: tudo bem, mas você tem uma coisa só. Uma coisa que eu vou te pedir, eu vou colocar no contrato. É que nesta casa que eu estou te vendendo, eu serei dono apenas de um prego atrás da porta. Eu vou lá, vou bater este prego e este prego será meu. O comprador olhou bem e falou assim: olha, essa casa está muito barato. O que é um prego na porta? Tá bom, eu aceito. E aí vendeu, bateu o contrato, assinaram, reconheceram firma no cartório. E ele ficou feliz com a sua família morando nesta casa. Chegou um tempo, o ex-dono voltou lá, bateu na porta, falou: opa, eu quero ver esse prego lá que é meu. Deixa eu dar uma conferida nele. Chegou lá, foi na porta lá do quarto, olhou, o prego estava lá. Ok, foi embora para sua casa. Passou alguns dias, ele veio com um bicho morto. Imagina um gambá morto. Gambá já fede, morto ainda. Bateu na porta que aquele gambá. E aí falou: opa, eu vou usar agora o prego que é meu. O dono indignado: como assim? Você vai pendurar esse bicho morto aqui na minha casa? Falou: o prego é meu, eu coloco o que eu quiser nele. E ele então pendurou aquele bicho morto no prego. Passou 1 dia, 2 dias, o odor terrível, moscas, varejeira comendo aquela carniça. E aí houve uma briga, uma discussão, um caos. E o cara ligando para ele: tira esse bicho daqui. Eu não vou tirar porque está no contrato. Até que aí ele resolveu então entregar a casa pro ex-dono e foi embora. Essa história, ela representa a vida de muitas pessoas, talvez estão aqui. É um detalhe que as pessoas concedem ao inimigo, que cede, que vai estragar, que vai danificar, que vai virar um caos na sua casa e na sua família. Um prego atrás da porta. Talvez esse prego atrás da porta com um bicho morto pendurado pode ser alguma coisa que você tenha aceitado na sua casa. Tudo está muito bem, mas tem algo ali que está constantemente trazendo chateação. Tem algo acontecendo na sua família, talvez tenha algo acontecendo no seu trabalho que está trazendo, sabe, um ambiente ruim. Tudo está indo muito bem, tudo muito bom, mas tem uma coisinha que está te atrapalhando, que está te injuriando, que está te prejudicando, que está trazendo um odor na sua casa, que está poluindo o ambiente da sua família. Talvez você tenha permitido isso. Permitido certas atitudes. Permitido.
A minha casa serve ao Senhor, mas talvez tenha alguém ali que não serve ao Senhor, e aí você permite. Por que disso? Eu vou falar depois sobre isso. Não permita, não negocie, posicione-se em Deus. Posicione, porque quando tem algo carnal dentro da casa, vai trazer cheiro de carne. E cheiro de carne atrai predadores, atrai demônios, atrai moscas. Moscas são representações de demônios. Não é assim? Então não aceite coisas carnais na sua casa. Não aceite falas. Quando eu falo não aceitar, não é brigar, né? Como diz, quebrar o pau, né? Discutir, não. Posicione em Deus. Ore. Fala para o Senhor, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito esse comportamento. Eu não aceito essas atitudes. Aqui na minha casa, não. Como estão entendendo a pregação? Amém? Aleluia. Primeira coisa, sirva. Olha aqui. Olha a proposta. Sirva o seu Deus no Egito. Vamos ler o que diz em Êxodo 8:25. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que oferecermos tais sacrifícios perante os teus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias. A palavra caminho de 3 dias era um hebraísmo. Ou seja, um ditado naquele tempo, que era um caminho sem volta. A cruz, a obra da cruz foi um caminho de 3 dias. Aleluia. A morte, a sua ressurreição. É um caminho sem volta. 3 dias é completamente. Posso ouvir um amém? É um caminho sem volta. Não tem mais volta. Então o faraó entendeu muito bem que eu estou indo, mas não vou voltar. Foi bem claro. Ao caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então qual que é a proposta de faraó? Sirva a Deus aqui nesta terra. O que significa o Egito? Fala para o irmão do seu lado, fala o mundo. Fala o mundo. É isso que o diabo quer oferecer a você. Você pode servir a Deus e também estar bem com o mundo. Não, tudo bem, pode ir no culto uma vez por semana, mas durante o dia a dia, ele está vivendo o que o mundo vive, praticando o que o mundo pratica. Ele continua para as festas dele. Ele continua com os vícios dele. Ele continua, né, com as brigaiadas, com os problemaiadas. Ele continua a mesma coisa, mas aí uma vez por semana ele vai lá para o culto. Ou seja, sirva ao Senhor no Egito. Sirva ao Senhor. Não tem problema. Não, tudo bem você ir para a célula uma vez por semana. Mas aí o diabo quer que você continue com os padrões mundanos, com os pensamentos que o mundo pensa, fazendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas músicas que o mundo ouve, que te traz, que mata a vontade de você adorar a Deus. Continue com as mesmas piadinhas que o mundo tem, o mesmo falar do mundo. Não tem como você, uma fonte, jorrar água doce e água salgada. Há 2 tipos de mundo na Bíblia, amém? Há um mundo que você deve amar e há um mundo que você deve odiar. O mundo que você deve amar é o mundo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Esse é um versículo que todos nós devemos decorar. Ele é o resumo do Evangelho.
Deus amou o mundo. O mundo que você deve amar é um mundo constituído por pessoas. O mundo que você deve amar é amar pessoas. Jesus foi alguém que ia nas festas. Foi na festa que Mateus fez uma festona maravilhosa. Mateus era rico, cobrador de impostos. Ele fez uma festa, chamou os seus amigos. Jesus foi na festa dele e pregou o evangelho. Jesus foi numa festa de casamento. Na verdade, iniciou o seu ministério numa festa de casamento. Jesus ia na casa de pecadores, comiam com eles. Foi na casa de Zaqueu. Chamaram Jesus de comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Jesus não se isolava em quatro paredes ou no monte como um monge, isolava de tudo e de todos. Isso não é santidade. Santidade é você manter-se consagrado ao Senhor, com os olhos no reino, em adoração. Santidade é separação, mas não é isolamento. Você continua indo na festa de família, almoçando com seus parentes, continua indo na festa da empresa, amém? Mas você está lá não para fazer o que eles fazem, mas para falar de Jesus, para pregar o evangelho. Se nós isolarmos de tudo e de todos, como que pessoas serão salvas? Não é verdade? Sendo que todos os dias você está no seu trabalho, está na sua família. Então o mundo que nós amamos é um mundo de gente, é amar pessoas, é investir em pessoas, é cuidar de gente, é entregar o seu tempo para elas, é visitá-las, é amá-las, é ajudá-las, é orar por elas. Então ame pessoas, cuide dessas pessoas. Ensine a palavra de Deus a elas. Pregue o evangelho constantemente. Este é o mundo que nós devemos amar. É o mundo que o Senhor amou e entregou o seu Filho. Aleluia. Pessoas lá fora estão perecendo, padecendo, indo para o inferno todos os dias, e você tem a cura para elas. Então pregue o evangelho a essas pessoas. Mas o mundo que nós devemos odiar é um espírito, é um estilo de vida, é uma mentalidade de corrupção, de inveja, de manipulação, de ódio, ira, rancor, ressentimento, perseguições, antipatias. É um pensamento mundano. É uma forma de agir mundana, natural, que não é pela palavra, mas é por conceitos naturais. Então, quem guarda rancor, ressentimento, não libera perdão, isso é um padrão do mundo. Isso não é espiritual, isso é mundano. O mundo, ele é sutil. O mundo, ele em si, muitas vezes, não é pecado. Mas é você comer a comida lá do lixo. Vai te fazer mal. O mundo é aquilo que tira a sua fome de Deus. Alguém que maratona na Netflix, as séries, o final de semana inteiro, sábado e domingo, o dia inteiro dentro de casa, vai chegar à tarde, você vai ter nenhuma vontade de adorar a Deus, a não ser que você vê The Chosen. Quando já viram? Recomendo você ver. Ou uma série bíblica mesmo. Ao contrário disso, ninguém depois de ver uma série inteira, não sou contra isso. Eu sou contra alguém ficar o dia inteiro vendo isso. Porque quando ele acabar, ninguém vai dizer assim, que vontade de adorar a Deus. Ou que vontade de ler a palavra. Que vontade de ir para o culto. Não. Vai abater o seu espírito. Vai matar o espírito, a vontade de buscar o Senhor. Quantos percebem isso? É o mundo. É pecado? Não. Televisão é pecado? De forma alguma. De forma alguma. Não é pecado. Mas, se rouba o seu tempo constantemente, te impede de buscar o Senhor, te impede de ler a palavra, te impede de vir para o culto, porque está em casa assistindo televisão, é mundo. Amém? Porque está tirando a sua fome.
Então é difícil dizer o que é mundo. Mundo é o que te impede de buscar o Senhor. Mundo é uma mentalidade caída. Mundo é um estilo, é um falar caído. É um falar que, sabe, que denigre, né? Essa palavra não é muito mais, não pode dizer muito mais, né? Politicamente correto, incorreto. Mas se você falar algo que vai, a maneira de falar é mundano. O falar do crente é um falar para abençoar, é um falar de amor, é um falar com sabedoria, é um falar firme. Amém? É firme, mas é com amor, é com doçura, é uma exortação que levanta a pessoa, sabe, que tira ela da zona de conforto. É uma exortação que mostra quem você é em Jesus. É filho amado, abençoado. Aleluia. Amém. Então, queridos, o mundo é todo um sistema caído, carnal, natural. Se alguém não é cheio do Espírito, se alguém não é cheio da palavra, ele vai agir igual o mundo age. Ele é sutil demais. Como estão compreendendo? Um outro exemplo. Imagina se a vontade de Deus fosse uma blusa branquinha, não é? Branco, alvo como a neve. E o pecado fosse uma sujeira dessa aqui. Na hora as pessoas iam olhar e falar, olha, nossa, tá sujo aquilo ali, né? Ia olhar assim para a pessoa, ia ficar feio, né? Escancarado o pecado. O pecado é assim, o pecado suja as vestes. Veste na Bíblia significa atitudes. Vestimentas na Bíblia significa estilo de vida. E o pecado muda o estilo de vida de uma pessoa, trazendo sujeira, contaminação. Então o pecado é Mas o mundo seria uma camisa dessa aqui, olha, bonita, estampado. Percebe? Porque nem sempre as coisas do mundo têm aparência feia de pecado. Nem sempre as coisas do mundo têm uma aparência recusável, que as pessoas olham e falam, nossa, aqui tem feio, estranho, olha o que a pessoa fez. Né? Não, tem coisas que é escancarado. Por exemplo, alguém que começa a beber bastante e para de ir no culto, todo mundo que vê fala, a pessoa desviou mesmo, né? Está no mundão. Como é que ele voltou a beber? Todo dia está bebendo uma pinga. Alguém que se desvia e cai no adultério. Todo mundo olha e fala, nossa, caiu feio. Infelizmente é assim, não é verdade? Às vezes não fala para a pessoa, não julga, mas ele fala, ele pensa nisso. Mas alguém que é fanático por futebol, e aí todo jogo tem lá no Mineirão, aí tem um culto e tem um jogo do Galo, clássico, Galo e Cruzeiro. Hein, João Vitor? João Vitor é jogador, né, João Vitor? Aleluia. E aí, o Robson também. Robson é jogador. Cadê o Robson? E aí deixa de ir para o culto para poder ver o jogo do Galo, do Cruzeiro, do Corinthians, não sei lá, aqui não tem Corinthians, né? Mas ninguém olha como aos olhos. Não é assim? Então, mas é um mundo. O mundo às vezes tem uma aparência bonita. O mundo às vezes tem uma aparência que atrai as pessoas, né? Uma camisa estampada, olha, mas é mundo. Então cuidado com as ciladas do diabo, porque muitas vezes ele vem oferecendo algo que é bonito. Às vezes tem até um motivo. Já viu que todo mundo que sai, deixa de congregar, ele tem um motivo na cabeça dele, mas é só na cabeça dele que funciona. Não existe. Então, porque o diabo, ele é sutil, ele quer impedir que você cresça e avance, ele quer impedir você de estar aqui todos os domingos servindo ao Senhor, queridos. Não aceite, não negocie em nome de Jesus. É igual o entretenimento, sabia que existe hoje engenheiro da atenção? Esse é o nome que eles estão dando, engenheiro da atenção. Eles estudam as mesmas coisas lá do cassino de Las Vegas. Todo mundo que for jogar no cassino de Las Vegas, a primeira vez ele vai viciar. Quantos lembram do caça-níquel?
Você bate lá e aí cai 3 negocinhos, você ganha o dinheiro, né? Daquela musiquinha, e cai que é tanto de ficha que você vai lá e troca por dinheiro. É a mesma coisa, você bate o dedo ali, né? E vê o que vai acontecer. O que é as redes sociais hoje? Uma pesquisa que as pessoas ficam o brasileiro fica de 4 a 7 horas nas redes sociais, durante o seu dia. É só você olhar no seu celular, o temporizador de aplicativos, você vai ver quanto tempo passa no Instagram, no Facebook, no YouTube. Mas é o mesmo princípio para viciar você e dar lucro para eles. Eles estão ganhando muito dinheiro com a sua atenção. Mas é mundo, é sutil. Não sou contra as redes sociais, eu acredito que elas são neutras. Elas servem para pregar o evangelho, mas para tirar você do evangelho. Muitas vezes mais para tirar do que para te ajudar. Amém? Mas é proposta do diabo. Sirva ao Senhor aqui. Sirva a Deus. Sirva a Deus só no domingo tá bom. Para que você vai orar todo dia? Para que vai ler a Bíblia todo dia? Para que vai jejuar durante a semana, algumas vezes fora da campanha 2 vezes por ano? Para que você vai ler a Bíblia, ler livros? Não! Continue na sua série, continue 4, 5 horas no Instagram, continue bebendo sua cervejinha, continue fumando seu cigarro, continue fazendo as mesmas coisas, continue tranquilo, mas sirva ao Senhor, vá lá uma vez por semana e tá bom. Ou seja, sirva a Deus aqui no mundo. O Evangelho ele é radical. Jesus disse: quem não comigo não ajunta, espalha, quem não é comigo é contra mim. Ele diz que não é um dos caminhos, ele é o caminho. Isso é muito radical. Ele não é um dos caminhos, nem um caminho, ele é o. Não há ninguém, não há outra maneira. Então servir ao Senhor é para valer. Muitas pessoas até evangelizam errado. Vai lá no culto depois sem compromisso. Já viu alguém falando isso? Vai lá depois sem compromisso. Não, é com compromisso. O Senhor quer de nós comprometimento. Quando já viram a história da festa da fazenda? Ademar. A vaca falou: opa, eu vou participar, eu vou dar o leite. E aí, o outro diz: não, o jumento eu vou dar aqui o meu transporte para transportar as coisas. Pode levar aqui, eu vou carregar tudo. A galinha disse: eu vou dar os ovos para a festa. O pato também é pato, opa, também vou dar aqui uns ovos de pato, aleluia. Como diz o nosso presidente, o ovo de avestruz, tamanho família. E aí o porco falou: eu vou dar o bacon. Nós estamos comprometidos com essa obra. E nós entregamos a nossa vida para essa obra. Todo o nosso tempo pertence ao Senhor. Então nós entregamos completamente, sem volta. É um caminho sem volta. Como estão compreendendo? É sem volta. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Volta em Tiago também, por favor. Olha o que diz também em Tiago. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui o quê? Inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Quem ama o Senhor vai aborrecer pessoas. Quem ama o Evangelho vai contrariar pessoas. Que Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Eu vim pôr separação em pai e mãe, filho, e pai, nora e sogra. Os piores inimigos serão da sua própria casa. Há 2 tipos de paz que ele trouxe. Uma interna, que ele trouxe a paz, mas a paz que ele não trouxe é a paz externa. Porque uma vez que alguém aceita Jesus, ele tem perseguições. O muçulmano, quando aceita Jesus, ele é deserdado. O pai cospe na sombra dele como um ato de repúdio, diz: some que você não é mais meu filho, as pessoas vão te matar e eu vou deixar.
E elas têm que morar na igreja, morar em casa de cristãos, porque eles são completamente deserdados. No Brasil a mesma coisa. Uma religião fanática, que tem muitas por aí. Quando alguém se converte, ele começa a falar mal. Onde eu errei em ter criado você? Você está agora na religião dos crentes. Olha o que você está fazendo com a nossa família. E aí vira as costas para ele. Por quê? Porque quem ama o Senhor vai aborrecer muitas pessoas. Não ame o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como você está compreendendo? Segunda coisa, segunda proposta. A primeira é: sirva ao Senhor no mundo. Continue fazendo a mesma coisa, sem entregar de verdade. Continue mais ou menos. Vai uma vez, falta dois. Falta uma célula, vai uma célula, falta três. E não se compromete de verdade. E não se envolve. E continua com as mesmas práticas, com as mesmas postagens, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Não tem separação entre os crentes e o mundano. Olha que coisa terrível. É a proposta, nós somos diferenciados. Aleluia. Nós somos parecidos com Jesus. A nossa fala é diferente, a nossa roupa é diferente. Não estou falando para você vestir igual eu estou vestido hoje, terno, não. Mas é com decência, não é assim? E ninguém precisa falar para você que você tem o Espírito Santo dentro. Por isso, eu não vou falar a roupa que você tem que usar aqui. Eu não vou falar de vestimenta, você é livre. Você pode vir de bermuda, de chinelo, à vontade, não tem problema nenhum. Nenhum. Nós não temos doutrinas. Amém? Venha como você está. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se você não sentir bem de vir, não venha. Se você não sentir bem de usar a roupa, não use. Veste outra. Não é assim? Então, o Espírito, eu quando me converti, eu tinha um alargador. Cabia uma caneta dentro dele, essa orelha de carro. E ninguém falou para me tirar. Eu usava o alargador, me converti, fiquei 6 meses usando. Era o número 10, cabia uma caneta. E aí, olhei uma vez para o espelho e falei: que coisa estranha, que tem estranho. Não está de tirar esse negócio, não combina comigo mais. Falei, tirei. Nunca mais usei. 15 anos de idade. Aleluia. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, queridos. Então, não há necessidade que ninguém te ensine coisa alguma. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. Segundo, sirva ao seu Deus fora do Egito, mas não vai muito longe. Olha a segunda negociação. Já que não tem como você servir a Deus aqui no Egito, então vai. Mas não vai muito longe não, viu? Depois você volta depois. Olha o que diz em Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Olha, parece que Faraó está até arrependendo, né? Pedindo oração. Quando já ouviu falar assim, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Você, olha o fanatismo. Você está muito fanático, só vive na igreja. Todo dia você tem uma coisa na igreja para fazer. Quando já ouviu alguém falar isso? Ou seja, não vai muito longe. Olha, tudo bem, você ir no culto de vez em quando, viu? Mas não batiza não. Batizar não, batizar já é quebrar a ponte para voltar para o mundo. Tudo bem, você ir no culto, mas batizar não pode não. É negociação. Não vai muito longe. Não, para que esse negócio de cursão, CTL, seminário? Você vai virar pastor? Então, isso não é para você não. Vai lá de vez em quando, uma vez por semana, ou no culto de ceia somente, e tá bom demais. Toda vez que você quiser servir a Deus para valer, levantarão pessoas para falar que você está fanático, para falar que você está extremista, para falar que você agora é um pastorzinho. Já falar isso de você? Então vai falar algum dia, preocupa não. Uma hora ou outra vai falar de você. Principalmente na escola e na faculdade. Quando eu liderava a célula, já me chamava de pastorzinho. Olha lá o pastorzinho.
Ó, o pastorzinho lá. Eu falava, amém, sou mesmo. Glória a Deus. Mal ele sabia que estava profetizando na minha vida sem saber. Por quê? É porque o diabo não quer que você sirva para valer, que você vai muito longe. Não é? A palavra de Deus conta uma história de um homem chamado Eutico. Lá em Atos 20, versículo 6. O apóstolo Paulo estava com um culto, e o culto ia acabar às 9 horas, um exemplo, eu vou acabar daqui a pouquinho, 9 horas. Só que o apóstolo Paulo foi até de madrugada. Ele passou do horário e passou muito. Ele estendeu o culto e fez uma vigília. E aí tinha um jovem sentado na janela. E olha, naquele tempo, fora do cenáculo, era uma escuridão terrível. E as janelas eram grandes. E sem vidro, né? Era apenas um buraco, que você sentava nela e ficava ali. Então imagino que ele sentou na janela, escorou ali no marco da janela e ficou lá ouvindo. Até que ele caiu, mais de terceiro andar, e morreu. Por quê? Ele estava na janela. Nem fora, nem dentro, né? Ele estava ali, meio luz, meio trevas. Dividido. Como diz, né? Estava o anjo e o demônio, o cara em cima do muro. E o anjo estava lá, ei, vem para cá, pula daí, vem para o nosso lado, vem para cá, sai daí do muro. E o demônio só lá escoradinho, caladinho, só olhando, e tranquilo, com semblante tranquilo. E aí o cara perguntou para o demônio, mas por que o cara está insistindo até para o lado de cá e você não move nada para ir para o seu lado? Você fica aí tranquilo. Aí ele falou, porque quem está em cima do muro, o muro é meu. Quem está aqui em cima do muro já está do meu lado. Rapidinho pulou para o lado de lá e passou a servir o Senhor. É isso, está na janela, está em cima do muro, na dúvida. É o crente Raimundo, já viu? Um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Antigamente falava isso, né, Renê? O crente Raimundo. Sai da janela. Serve ao Senhor para valer. Busque a Ele com intensidade. Nós somos chamados para servir o Senhor com fervor de espírito, em ebulição. Ele diz, não sede vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos. Nós precisamos de ser crente, mas crente mesmo. Que ora, que jejua, sabe? Que intercede, que prega, que louva em voz alta. Na hora do culto, abre a boca e cante em voz alta. Que guerreia em oração. Sabe, ser crente mesmo. Que evangeliza, que profetiza e fala para o ímpio, você vai ser curado. Você vai ser transformado, você vai ser liberto. É que expulsa demônios na rua, aleluia. Onde ele estiver, ele prega o evangelho. Ele é alguém, não um crente 007, né? Um crente que se esconde, um crente que ninguém sabe que ele é crente no trabalho. Todo mundo sabe que eu sou crente, né, Lucas? O Lucas só chama de pastor, onde tiver. Aí, às vezes vai trabalhar num lugar, o cliente fala mal de pastor, né? Pastor é isso, pastor rouba, pastor aquilo outro. Aí o Lucas, pastor, pega a chave de fenda ali. Aí o cara olha assim e fica todo sem graça. Não tem como esconder não, todo mundo sabe, né? Aonde eu estou, todo mundo sabe. Eu estou na rua, um passa, pastor, e todo mundo já olha. Então, queridos, assume a sua identidade. Não aceite a proposta do diabo. Terceiro, sirva ao seu Deus, mas deixe a família fora disso. A terceira proposta. Olha o que diz, Êxodo 10, versículo 7. Então, os oficiais de Faraó lhes disseram, até quando nos será por cilada estes homens? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. O povo estava dizendo para Faraó, até quando? Olha, o Egito está sendo destruído. Deixa esse povo ir servir a Deus. O povo já estava falando na cabeça de Faraó. Os servos de Faraó já estavam falando para ele. Acaso não sabes ainda que o Egito está se arruinando? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E lhes disse, ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés,
Havemos de ir nossos jovens, os nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, que as crianças ficam. Então, olha, caso deixe ir as crianças, vede, pois tendes conosco mais intenções. Ou seja, vai, mas deixa aqui as crianças. Ninguém vai ficar para trás, aleluia. Ninguém. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quantos pais negociam com o Faraó, com o inimigo, porque o filho fala, não vou para o culto. Vou dizer algo que é bem polêmico, mas todo amor e carinho. Se seu filho mora na sua casa, você paga as contas, você põe comida dentro de casa, você faz tudo na sua casa é suas regras. Não existe isso. Ah não, é que meu filho está cansadinho, ele tem prova na segunda-feira, e aí não vai no culto, não. Você está negociando com o inimigo. Quando você deixa de ir no culto, seus filhos também deixam de ir no culto. E eles são os mais prejudicados. Nenhuma criança ficará para trás. Toda a família servirá ao Senhor. Ah, pastor, mas ele é maior de 18 anos, ele é maior de idade. Se ele mora na sua casa, você paga as contas, ele tem que ir com você. É assim que funciona. É assim, você vai. Ah, eu não quero ir, você vai, porque quando você estiver morando na minha casa, eu pago as contas, eu que faço tudo aqui, então você vai. Ah, mas eu vou gerar um trauma no meu filho. Ah, por favor, trauma. Não. Eles têm que ir com você. Amém? Não existe isso, porque chegar na segunda-feira, se o filho falar, ah pai, eu não quero ir na escola hoje não, porque eu estou com sono. O pai vai ficar indignado e falar, você vai sim. Para a escola ele não abre mão de jeito nenhum, para o culto também não vai abrir. Para o culto de criança também não vai abrir. As crianças estarão no culto Kids toda a semana, posso ouvir um amém? E no culto de ceia estará ao seu lado, amém crianças? Servindo ao Senhor junto com você. Aleluia! Aleluia! Então não acredite quando o diabo colocar na sua cabeça, ah não, seu filho não quer ir, não força não, deixa ele lá, senão ele vai tomar raiva de igreja. Ele tem que estar onde você está. Porque quando ele estiver aqui, o evangelho está sendo pregado, o evangelho vai tocar no coração dele, porque é mais fácil escrever num vaso enquanto ele está fresco na argila, enquanto está molhado, você pode escrever, do que quando ele endurecer através da vida, não é? E ficar um vaso desse jeito aqui, ó, duro, é difícil você escrever neste vaso. Mas enquanto ele está mole, você pode moldá-lo, você pode desenhá-lo, você pode escrevê-lo, porque o coração das crianças estão acessíveis, estão fácil acesso. As irmãs que cuidam de crianças têm um lugar especial no coração de Deus. Amém, irmãs? Há um lugar especial no seu coração. Não abra mão desse chamado. Não abra mão de cuidar de crianças. O seu galardão será maior. Posso ouvir um amém? O seu galardão será maior. E dele você vai receber a sua recompensa. Amém? Então não deixe ninguém para trás. Traga o seu marido, traga a sua esposa, traga os seus filhos, traga o seu cunhado, a sua cunhada, o seu pai, a sua mãe. Porque o diabo está dizendo assim, ah, vem sozinho, tá bom. No último caso, ele até... tudo bem, um só ir, desde que os outros todos fiquem em casa. Aí só vem um pai, 4 filhos dentro de casa, 3 filhos dentro de casa, junto com o marido, e só um vem para o culto. Não aceite, toda a sua família estará aqui servindo ao Senhor. 4 e por último, sirva ao seu Deus, mas deixe os seus bens fora disso.
É isso que o diabo diz. Vamos ler? Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Olha, aqui já até abriu mão das crianças. Moisés posicionou, falou: as crianças vai. Aí ele não conseguiu negociar com Moisés. Tudo bem então, vai você, vai a sua família e vai as suas crianças. Esse aqui é mais fácil de recusar, não é? A maioria negocia neste princípio aqui, ó. É o mais fácil de recusar. Mas deixa os seus gados aí. Deixa o seu rebanho aí. Respondeu Moisés, Êxodo 10, 25, 26. Respondeu-lhe: também tu tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com quem havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Faraó não se importa muitas vezes que você sirva a Deus, desde que você não envolva financeiramente. Desde que a sua carteira não se converta. Eles dizem que o último a se converter é o bolso, né? Porque aonde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Nós lemos que é difícil. A Bíblia fala que os avarentos não herdarão o reino. O diabo ele quer que você sirva a Deus, mas nunca que você contribui. Não, tudo bem servir ao Senhor, mas não ser dizimista, não. Não, entregar o dízimo, não. Não negocie com o diabo. Não negocie. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Os nossos bens também pertencem ao Senhor. O meu carro pertence ao Senhor. Por isso, Ele está aqui à disposição do reino. Levo alguém, dou carona todo dia, vou e volto, passo em vários lugares, porque os meus bens é do Senhor. Aleluia! A sua casa, você que é anfitriã, glória a Deus, porque você está servindo ao Senhor com seus bens. Está servindo ao Senhor com o seu sofá, com a sua mesa, com as suas cadeiras, aleluia, com a sua casa. Então os seus bens também servirão ao Senhor. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus.